Olá e seja bem-vindo ao meu primeiro e talvez único último vídeo que eu vou fazer, até porque eu não estou aqui para ser youtuber e sim para fazer um trabalho de escola. Hoje eu vou fazer a resenha crítica sobre o livro Um Cadáver na Banheira. O livro contém 190 páginas, foi escrito pelo blumenauense Michael Tenfen, ilustrado pela Stark Design Editora, foi editado pela Nova Letra e La Ventana, revisado por Genésio Campanelli, e é a quarta edição, a edição de 2008. Michael Tenfen nasceu em 31 de dezembro de 1975. Ele tem atualmente 42 anos, em Ituporanga de Santa Catarina. Foi ali que ele nasceu. Algumas de suas obras são Kisama, O Império dos Capoeiras, Canil para Cachorro Louco, O Império e muitas outras obras. Ao fugir de Whitmarson, George, um aspirante escritor, foge com a namorada dele, que ele chama de guria, Geraldine. Eles vão para Blumenau. Na cidade, ele e Geraldine, após alugarem um quartinho numa simples pensão, precisam lidar com vários problemas, como problema financeiro, já que ele é aspirante escritor, ele tenta botar um livro para edição e dá um grande problema com dinheiro. Precisa lidar com os acasos com a família da menina, com problemas com pessoas perigosas e muitas outras coisas que podem transformar a vida do aspirante escritor no verdadeiro inferno. A história mistura um pouco de suspense com terror e humor. O livro, durante o enredo, pode-se reparar alguns erros de português, fazendo a quebra de clima. O que é quebra de clima? Você tá focado, por exemplo, sentindo o Jorge na história, e de repente acontece um erro. Não é algo que vai destruir sua história, mas você vai perder o foco principal, que era ser o Jorge naquele momento. Bem, como eu já disse, a história tem como tema o humor, o suspense e um pouquinho de terror. Mas apesar de bem engraçada e tal, a história é recomendada para adultos e adolescentes, não para crianças. Dois motivos: uma história é bem violenta e não é algo que você vai querer que seu filho pequeno de 10 anos vá ler. E também porque as frases são bem ditas e dialogadas, ou seja, vai ter muita palavra que provavelmente não vai ser da compreensão da criança. Bom, as características dos personagens, dos lugares e das ações são bem ditas e intrigantes, são bem interessantes até. Mas apesar disso, a história fica um pouco exagerada. Como assim? O que eu concluí? O enredo tem poucas falhas, mas talvez, como eu acabei de dizer, as especificações em excesso possam ser um problema. Por quê? Você tá lá lendo e ele começa a explicar várias vezes uma coisa que você não quer entender, porque já foi bem dito uma vez só. E ele continua explicando e você continua lendo a mesma coisa, enrola demais. Como eu acabo de fazer, tentando explicar uma coisa que já ficou bem clara. Bom, mas apesar disso tudo, a história é boa, divertida, interessante, junto ao humor estranho de Tenfen. E porque é um humor negro, diga-se assim, mas vale a pena. A história é bem divertida, vale a pena ler e eu gostei bastante. Bom, eu aconselho a ler. Obrigado por tudo e tchau.